tão acomodado ao mundo que te cerca, como a água tomando a forma do vaso que a contém. Eu me lembro de um rei coroado de espinhos, arrastando uma cruz pelo caminho, nas ruas de Jerusalém. Quando te vejo tão preocupado, com rótulos e comodidades, tão desejoso de aparecer, eu me lembro de um jovem Deus, perdido no deserto, onde só feras e anjos o podiam ver. Um jovem Deus que te entregou um dia o privilégio da grande comissão, o qual negas com tua covardia, sucumbindo às promessas que te falam a carne e o coração. Quando te vejo tão ocupado em construir celeiros, ajuntando fortunas que o ladrão pode roubar, eu me lembro de um Deus caído sob tuas culpas, sem o conforto de uma pedra para repousar. Quando te vejo conivente com aquilo que ele aborrece, ao ponto de ocultar a herança que ele te legou, pergunto: seria falsa a promessa que fizeste? Ou o amor que tu lhe tinhas era pouco e se acabou? Onde está o teu grito de protesto que já não escuto? Tua atitude de inconformação? Será que te esqueceste do santo compromisso? Ou te parece pouco o privilégio da tua missão? Porque tremes diante do mundo, temendo por valores que só servem aqui. Será que Cristo te escolheu em vão? Ou será que já não existe um Deus dentro de ti? Tu estás no mundo, mas não és do mundo. Não escolheste, foste escolhido. Por que te encolhes ao ponto de seres grandes pelo padrão de homens, comprometendo tua autoridade de condenar o mundo corrompido? Foste escolhido para uma missão tão grande que nem a anjos foi dado executar. Não te assustem ameaças, não te seduzam promessas. Numa obra eterna é melhor morrer do que negar. Lembra-te que há um Deus em tua vida que os teus atos devem glorificar. Dentro dessa forma, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite algo da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, Novo Testamento, perto de Filipenses, Efésios, Tessalonicenses, naquele meio, Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Espera que eu acho. Se você está vendo alguém que não achou ainda, ajude. E se alguém não tem Bíblia, auxilie dessa pessoa. Tá? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas dele a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vamos orar. Senhor, esta noite nós queremos, ó Pai, que o teu Santo Espírito fale nos nossos corações através da tua palavra.
Use, ó Deus, as nossas vidas para transmitir aquilo que o Senhor tem para o teu povo. Assim nós oramos e pedimos a tua graça sobre esta palavra, sobre o entendimento dela, para que realmente haja, ó Deus, em nossas vidas uma mudança de conformidade com a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que mais te irrita? Muito obrigado. Isso me alegra. O que mais te irrita? Às vezes uma toalha molhada em cima da cama do seu esposo. Tem algumas mulheres que já deu uma olhadinha pro marido assim. Como ele adivinhou? Ele deve ter passado lá em casa. Ou aquele sapato também do marido jogado, né? No meio do caminho, que você vai passando e tropeçando, né? E segurando nas paredes. O que mais te irrita? Quando você guarda um chocolate escondido, um lugar onde você acha que ninguém vai achar. E aí quando você chega lá, o seu chocolate, você fica assim, eu vou comer aquele chocolate que eu guardei escondidinho, e você chega lá, não tem nem o papelzinho dele. Te irrita. Em casa é assim, eu tento esconder em todos os cantos da casa. Para quem sabe, uma hora que eu for achar, o meu está lá. Pelo menos um. Mas a minha esposa e meus filhos conseguem achar. Eles conseguem achar. O que mais te irrita? O que te tira às vezes do sério? Irmãos, existem várias frustrações, várias coisas que nos irritam, que nos tiram às vezes da nossa paz, que nos tiram do nosso sentimento de conformidade, de tranquilidade. Tem coisas que às vezes nós fazemos que realmente irritam as outras pessoas. Às vezes o que as pessoas fazem, às vezes também nos irrita. E como nós agimos, como nós tratamos, como nós fazemos diante dessas situações. Você quer ver uma coisa também que eu até coloquei aqui? Quando você vai, quem mais mora aí fora nas colônias, um dia eu estava lá no meu velho me falou, metade dos passarinhos já comeu. E eu consegui ainda pegar umas ameixas. Consegui pegar umas ameixas. Sabe aquelas ameixas bonitas, desse tamanho assim, mas não vai lá. Né? Umas ameixas bonitas, encher a sacola de ameixa. E aí eu coloquei na minha moto. Dentro uma sacola, coloquei na minha moto, no bagageiro da moto. E vim lá para casa do irmão velho na nossa. Um pedregulho. Quando eu cheguei em casa, o que eu queria comer? Minha ameixa. E abri aquele bagageiro da minha moto. Eu não comi a ameixa, eu tomei o suco. Porque ela saiu todinha da casca, tirou fora a casca. Se fosse fazer chimia, dava. Tirou os caroços, tudo. Na verdade, não vi nada, nem tomei nada, não deu. Ficava um fedor, porque tinha minhas luvas, tinha uma blusa, tinha tudo junto, né? Isso me irrita, porque eu cheguei com ansiedade, falei, nossa, eu vou comer aquela ameixa, eu devia ter comido tudo lá, tudo. Nós mandamos tudo lá, seu filho, viu? Essas coisas irritam, essas coisas às vezes irritam. Mas nós precisamos fazer algo. E o tempo corre contra essas coisas, porque é um tempo pelo qual nós perdemos. É um tempo pelo qual, quando nós nos irritamos, quando nos tiramos do sério, quando acontece alguma coisa, é um tempo que não volta mais. Existem palavras que não voltam mais atrás. Existem coisas quando a gente fala que magoa, que entristece, que não tem mais reparo. Que às vezes pode ser que você não encontre mais as pessoas. Pode ser que nós não consigamos entender muitas coisas que acontecem, mas com certeza nós precisamos
buscar o controle diante do Senhor para as nossas vidas. Às vezes parece que nada dá certo. Fazemos planos. E quando esperamos a resposta, parece que demora uma eternidade para a realização delas. Como se parte das nossas vidas estivesse regredindo, voltando. Existem áreas das nossas vidas, às vezes a gente diz, mas a minha família, nossa, está no melhor momento. Mas a área financeira não está muito boa, não. Dizem, o mundo diz essas coisas, né? Que quando está bem no amor, está mal no dinheiro. Quando está mal no dinheiro, está bem no amor. Eu acho que isso é totalmente errado. Eu acho que as coisas podem andar bem, em todas as coisas. Porque o Senhor nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é por isso que nós servimos a esse Deus. Não é porque uma coisa está bem que a outra coisa não está bem. Parece que isso acontece nas nossas vidas, sim. Às vezes a parte financeira não está muito boa, por uma má administração. Às vezes a parte emocional não está muito boa, precisamos de ajuda. Às vezes uma parte do relacionamento precisa de ajuda. Às vezes com os filhos. Às vezes falta de emprego. Nos tira do sério, às vezes nos irrita por não ter um emprego, às vezes a consequência está principalmente diante das pessoas que estão mais próximas da gente. Nossa família é quem mais sofre. Ministérios frustrados, amizades, projetos pessoais. Nem tudo na vida é um mar de rosas. Nem tudo na vida. Creio que as respostas não estão nessas perguntas, e sim no fato do amor de Deus por nós. A resposta está no grande amor de Deus por mim e por você. Ele nos ama tanto que não permite que apoiemos nossas vidas em qualquer coisa que não seja no seu próprio Filho. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele nos ama tanto que nos faz lembrar destas coisas nas nossas vidas, para que consiste nas coisas terrenas, que essas coisas são passageiras. E nesse capítulo, do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, Paulo fala pelo menos algumas manifestações dentro desse contexto. Se você pegar no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, ele vai falar sobre algumas seitas, alguns problemas que estavam havendo naquele tempo, sobre mudanças dentro da igreja. Problemas sobre filosofias vãs, ensinamentos errados, gnosticismos de crenças e outras coisas. E Paulo então pede para que o povo de Colossenses tomasse cuidado com essas coisas. Uma outra manifestação que tem dentro desse capítulo 2 também, não no capítulo 1, capítulo 2, é o legalismo. Você percebe que dentro dessa carta existe, no capítulo 2, esse legalismo de pessoas que se achavam, que cobravam, que colocavam peso sobre as pessoas, mas ela mesma não vivia sobre esse peso, esse legalismo. Somente um relacionamento pessoal, vital, na pessoa de Cristo, que não será suficiente para satisfazer a vontade de Deus. É em Deus que nós somos suficientemente completos. Quando esse capítulo 1, versículo 15 ao 20, fala sobre a supremacia de Deus, sobre o poder e a superioridade de Deus em Cristo Jesus. Quando Ele então completa e entrega toda a criação e todo o poder ao seu próprio Filho, de manifestar todas as coisas. Ainda assim, mais uma das manifestações que existe no capítulo 2 é o misticismo. E, por fim, o asceticismo, que envolve também a questão daquele momento onde as pessoas
incentivavam outras a se flagelarem, incentivavam outras a fazerem coisas que sacrificassem o seu próprio ser, dizendo: não, o ser humano é mau e não há nada de bom nele, então você tem que destruir o ser que você é. Se flagelando. Existem muitas crenças que fazem isso, muitas. E teremos alguns nomes, mas não vou citar. Enquanto o texto está falando exclusivamente de Jesus Cristo, expressando a sua bondade, o seu poder, o homem aparenta andar ao contrário disso, buscando seus próprios interesses e desejos. Cristo encarnado é supremo sobre todas as coisas, pois Ele é o Criador de todo o universo, na qual tudo subsiste por Ele e para Ele. Ele é o agente de Deus para trazer ao cosmos a natureza, a criação em harmonia através da sua reconciliação. Cristo fez essa reconciliação com Deus de tudo que estava imperfeito, trazendo a perfeição de Deus em nós. Eu tinha um slide que eu esqueci de colocar e dar para as irmãs, mas tem 3 palavras que esse texto do capítulo 1 diz sobre Jesus Cristo. A primeira é primazia. Se você olhar, vai dizer que Ele é a primazia. Segundo é a plenitude. E terceiro é que Ele é o primogênito. Irmãos, a primazia é aquele que tem o direito em tudo. Deus deu esse direito a Jesus Cristo, de toda a criação, de toda a humanidade, de todo o cosmos, de toda a terra. Ele deu o direito a Ele de ter o poder sobre todas essas coisas. Segundo, que Ele tem a plenitude, que Ele é completo, que não precisa de mais nada a não ser nele. Tudo converge a Ele. Tudo. Todas as coisas estão de acordo pela vontade dele. E quando nós falamos de primogênito, nós pensamos naquele mais velho, né? Ou o filho mais novo, que nasceu primeiro. Nós pensamos nisso. Mas quando o texto fala de ele ser o primogênito, que veio antes de tudo, é que ele realmente tem esse poder nas mãos, que ele recebeu do Pai para manifestar o seu poder entre nós. Alguns personagens que defendiam essas ideias sobre a pessoa de Cristo, um deles é um dos reformadores, Agostinho, diz a seguinte frase: seguindo esta ideia, afirma que o cânon bíblico, inclusive o Velho Testamento, que os judaizantes tanto seguiam, deve ser abordado como uma unidade cristocêntrica, que todas as coisas se convertem a Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Existe um desenho que fala sobre as 4 leis espirituais. Quem já ouviu? Quem lembra? Um livrinho assim, pequenininho, amarelinho, lembra, né? Lembra existia uma cadeirinha, né? Da onde é colocado o Espírito Santo, então, aonde que entra ele, então, é bem interessante isso aí. Um dia nós vamos passar aqui para os irmãos conhecerem também. Um outro reformador, Thomas Adams, diz assim: afirma que Cristo é a suma de toda a Bíblia, profetizando, tipificando, prefigurando, exibindo, demonstrando a ser encontrado em cada folha da Bíblia. Toda a Bíblia você vê Cristo sendo manifestado, em toda ela. E Calvino diz que Cristo é a substância, o escopo, a essência da revelação bíblica. E só é possível compreender as Escrituras se elas forem lidas com o propósito de encontrar Cristo nelas. Por isso que muitos pensam: mas os cientistas leem a Bíblia, estudam a Bíblia, os historiadores leem e estudam a Bíblia, mas por que eles então não têm um encontro com Jesus? Porque eles não buscam esse verdadeiro Deus, e sim a história, a ciência, e não esse verdadeiro Deus. Mas aquele que busca o verdadeiro Deus, esse Cristo, acha. Aquele que busca, acha. Porque ele vem de encontro ao céu.
para buscar e entregar aquele que estava perdido. E nessa noite eu quero trazer aqui a memória do poder e da sua supremacia, baseado nesse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Primeiro, nós podemos olhar nele, sendo ele como seu Criador, aquele que criou todas as coisas. O texto diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Filipe, em João capítulo 14, Filipe pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus lhes respondeu: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não vês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Os dois são um. João capítulo 10, versículo 30, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. João capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Filho, a própria essência do Pai. Muitas pessoas já perderam de vista a suficiência de Cristo em algumas vidas. O exemplo disso é as suas crenças, que muitos buscam através do vício, através de coisas que vão fazendo, buscando se completar, mas de outras coisas. Aquele que busca Cristo como supremacia, como suficiente na sua vida, ele busca e é completo. Uma das coisas que tem acontecido muito é que as pessoas buscam Jesus e mais alguma coisa. Nunca parece que Jesus é o suficiente para as suas vidas. Isso é um perigo muito grande e nós precisamos cuidar disso, porque Jesus é suficiente para as nossas vidas. Ele supre todas as nossas necessidades. Este é talvez um dos grandes diferenciais entre um aconselhamento bíblico e uma consulta psicológica. A psicologia secular, humanista, parte do pressuposto de que o homem deve ser entendido como um ser contido em si mesmo, dizendo: o homem é autônomo, ele não precisa de mais nada. Isso é um conceito, aonde nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não precisamos de Deus. Deus é suficiente nas nossas vidas. Buscam a autoajuda, mas se esquecem da ajuda do alto. Quanto mais soluções horizontais os homens buscam, mais desorientados eles ficam. O grande número de teorias seculares tem tentado explicar a dor da alma humana, mas sempre sem sucesso. Elas a deixam hoje pior do que se encontraram ontem. A busca que o ser humano busca, que pode ser até uma redundância, mas essa busca só é suficiente se for em Cristo Jesus. Não existe outra busca, não existe outros inventários. Tudo é relativo, tudo, se não for em Cristo Jesus. Esse texto de Colossenses capítulo 1 nos mostra que Cristo é suficiente para todos os aspectos das nossas vidas. Claro, precisamos entender que existem casos irreversíveis. E isso eu reconheço. Existem casos que realmente não tem mais como voltar. Mas enquanto nós pudermos buscar a presença do Senhor, a suficiência dele, ele suprirá todas as nossas emoções, todas as nossas bases bíblicas que precisamos, todo o nosso ser, ele suprirá nele. Uma outra forma
é que Jesus é o cabeça da igreja e a sua redenção. Você quer ver uma coisa? Aqui eu até coloquei, se eu escrevi alguma coisa aqui, mas que o ser humano ele pode viver na parte médica sem um braço, correto? Sem uma perna, sem até tetraplégico ou com alguns problemas. Mas e sem cabeça? Não pode. Não pode. Essa figura que Cristo usa da igreja, ele sendo o cabeça da igreja, é que a igreja não pode viver sem a cabeça. Mas o ser humano quer viver sem a cabeça. O ser humano busca seus próprios desejos. Busca suas próprias coisas. Caminhamos como se fosse por fim. Existem algumas questões relacionadas diretamente a nós como seres humanos. Ou seja, Jesus no seu ministério com a igreja e o plano da redenção, quando ele diz no versículo 18, eu sou a cabeça da igreja. Esta afirmação traz consigo algumas questões indiscutíveis. Primeiro, a igreja a primeira é que a igreja não é uma estrutura independente. Existe um gestor, e esse gestor é Cristo. A igreja não anda sozinha, a igreja não anda individualmente, a igreja anda coletivamente, guiado pelo nosso Deus. E precisamos entender isso, que Jesus é o gestor desta igreja. A igreja não tem vontade em si mesma. Tudo deve estar subordinado à vontade dele, através do que foi revelado na sua palavra. Uma outra questão que está aqui intrínseca no texto é o fato de Jesus ser a cabeça da igreja e que vai muito além das questões desse comando. Tudo converge para a cabeça, sendo assim, para Jesus. Isto quer dizer que a razão da igreja existir é Jesus Cristo. Não é por mim. Não é porque eu existo que a igreja existe. Não é porque eu quero fazer isso que a igreja vai existir. É porque Jesus é o cabeça e é o gestor dessa igreja. É impossível uma igreja viver sem o cabeça. Sem a cabeça. É impossível uma igreja subsistir sem que Cristo seja a cabeça da igreja. Não poderá existir uma igreja que Cristo não seja a cabeça. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem tem sede vai ser saciado em Cristo Jesus. Se você tem sede de Deus, se você tem sede dessa busca em Cristo Jesus. O antropocentrismo e suas técnicas humanas têm tomado o lugar de Cristo, sendo o cabeça da igreja. O ser humano numa posição de centralidade, se colocando no centro das coisas, tomando o lugar daquele que deveria ser o cabeça, Cristo. Precisamos viver uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro. E isso não depende da minha vontade ou da sua vontade. Depende da direção pelo qual Deus está nos guiando. Às vezes fazemos as coisas que nos irritam, às vezes fazemos as coisas que não queremos, mas fazemos porque Cristo nos manda fazer assim. Esse é o desejo do nosso Deus. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E para concluir,
Eu estava estudando um pouco sobre essa questão da supremacia, do poder, da direção pela qual Deus nos dá diante da sua palavra. E todas as coisas convergem a Jesus Cristo. Mas quando se converge a Ele, nós temos que chegar diante da cruz. Porque não temos como chegar diante do Pai se não for através da obra pela qual Ele fez a cruz do Calvário. Não é a minha vontade, não é a vontade de todos nós, mas é a vontade de Deus. Todas as coisas, todas, o mundo, a humanidade, a criação, a Bíblia diz que a criação geme até nos dias de hoje, pelo pecado que entrou no mundo. Mas todas as coisas convergerão para a cruz, para que através da cruz, através do sacrifício, através do poder que há no nome de Jesus, todas as coisas sejam restauradas. Todas as coisas sejam restauradas para a glória dele. E para os que creem pelo meio da conciliação, da salvação, pois a cruz é o único método de Deus para a salvação do homem pecador. Paulo nos mostra que a mensagem a ser pregada em todas as épocas é a mensagem da cruz. Pois essa mensagem, que para os filósofos é loucura, para os legalistas é escândalo, mas para nós é vida e vida eterna. Ainda que a natureza sofra, ainda que nós nos irritemos, ainda que passemos por lutas e dificuldades, ainda temos a oportunidade de se voltar ao nosso Criador. E Ele nos dá essa oportunidade nesta noite, de podermos olhar e convergir a Ele, ao Criador, para todas as coisas, pelos quais muitas vezes nós caminhamos e achamos e pensamos e fazemos. Mas hoje, Ele nos chama a fazer da vontade dEle, do jeito dEle e da forma dEle. Porque, como nós cantamos, né? Para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Todos estaremos diante dEle. Vamos orar. Santo Deus, esta noite nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós temos o Senhor como cabeça da igreja. Não é nós que estamos no topo, é o Senhor. Porque se fosse da nossa vontade, do nosso ser, todas as coisas estariam piores do que estão. Porque, ó Deus, nós somos falhos, pecadores, simples humanos, que não temos, ó Deus, como conduzir as nossas vidas sozinhos. Não adianta nós pensarmos que temos esse poder, essa prepotência de achar que nós podemos escolher alguma coisa, porque o Senhor já nos escolheu lá na fundação do mundo. O Senhor já escreveu as nossas histórias. Mas nesta noite o Senhor nos dá essa oportunidade de olhar para a cruz do Calvário, de olhar para o teu poder, o teu amor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. E tudo aquilo que nós fizermos será em vão. Ó Deus, confirma em nossos corações. Mostra-nos, ó Deus, que muitas vezes nós agimos diferente, falamos coisas que desagradam, mas que o teu poder, tua misericórdia, reveste-nos nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado nesta noite, pela tua presença neste lugar, manifestando o teu poder e a tua graça. E realmente, o Senhor, age nas nossas vidas, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. No qual nós oramos